Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade, esse podcast que vem trazendo informações semanais de qualidade sobre saúde ocupacional, segurança do trabalho, alta performance profissional e tudo que você precisa para ter uma vida mais plena, mais feliz e também mais produtiva. E o tema de hoje é do interesse geral. Será que é uma gripe? Será que é um resfriado? Né? Será que é uma outra enfermidade? Todo mundo já pegou, vai pegar em algum momento aquela gripe. Então, para não perder nada sobre esse assunto, fique acompanhando aqui conosco, que eu tenho convidados super especiais que vão comentar sobre gripe depois da vinheta. Estamos de volta, meu nome é Bruno Godinho e eu estou aqui hoje com a Natália Freitas, que é enfermeira, nossa enfermeira aqui do SESI, especialista em enfermagem do trabalho, especialista em atenção básica em saúde da família e que também cuida da nossa campanha de imunização contra a influenza. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. As portas estão abertas, a casa é sua. E do meu lado direito também, o nosso amigo Dr. José Antônio Navarro, ele que é médico, especialista em medicina do trabalho, nosso médico do trabalho também aqui no SESI, na FIEG, e presidente da AGONT, Associação Goiana de Medicina do Trabalho. Baita responsa, hein, Dr. Navarro? Verdade, Bruno. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Não, o prazer é meu porque esse assunto sempre vem à tona. As pessoas sempre perguntam, vamos começar do básico, tá? Qual que é a diferença de uma gripe para um resfriado? Isso é uma dúvida bem frequente, né? E assim, de uma forma bem prática, o resfriado é um quadro bem leve que normalmente não tem febre envolvido. Então, a pessoa tem sintomas que envolvem a parte respiratória superior, como o nariz. Então, às vezes vai ter uma coriza leve, um mal-estar, uma dorzinha de garganta, talvez até uma tosse leve, mas sem produção de catarro. E é um quadro autolimitado, ou seja, ele acaba e rápido. Então, assim, de 2, 3 dias normalmente já está resolvido. Ao passo que a gripe, né, ou a influenza, que a gente também chama com esse nome, já é um quadro febril agudo, mais demorado um pouquinho, de 5 a 7 dias, com sintomas mais importantes, e que pode ter uma série de complicações, né, assim, e uma das principais seria a pneumonia. Então, basicamente, a diferença assim, é que um tem febre, o outro não, um é mais rápido de se resolver, como o resfriado, e a gripe, às vezes, pode ter uma complicação. E o mal-estar no corpo, a indisposição, isso também dá para os dois ou só para a gripe? Então, normalmente os dois têm, mas em intensidade diferente. Então, o resfriado é um quadro bem leve. Sim. Geralmente é causado por outros vírus, tipo o rinovírus, que é um dos mais comuns, e causa um mal-estar leve. E já a gripe não, né? Parece que a gente foi atropelado e está com o corpo todo dolorido, né? E gripe, ela é sazonal. Ah, sim. Porque a gente tem uma incidência maior em algum período do ano. Como é que funciona isso? Então a gripe ela vem sazonal, né? E é mais comum nesse período agora, de começo de ano. No inverno também aparecem mais casos. E principalmente com a mudança do tempo, né? Então, a mudança do tempo, o tempo mais frio, mais seco, favorece com que a gente fique mais suscetível à entrada dos vírus na nossa via respiratória, né? E você tem acompanhado essa evolução dos casos, Natália, sobre gripe? Como que isso tem acontecido aí ao longo dos anos? A cada ano é uma situação diferente, um cenário diferente. No ano que se tem muita vacinação, o ano seguinte tende-se a ter um número menor de casos de dengue. Nos anos que você tem uma cobertura vacinal menor, no ano seguinte, uma maior possibilidade do aumento do número de casos de gripe e das hospitalizações, né, decorrentes da gripe. Em 2023, nós tivemos uma baixa cobertura vacinal, cerca de 60% do público-alvo foi imunizado. É um número muito baixo do que era esperado, né? Então, possivelmente, para esse ano, teremos um aumento de casos da doença. Existe um número padrão, uma média que se era desejada, só para a gente ter uma referência? Salvo engano, o percentual
estimado era de 87% de cobertura do grupo prioritário. Nossa, muita diferença mesmo. E quem vacinou no ano passado precisa vacinar de novo. Sim, a vacinação ela precisa ser anual. O vírus da gripe, ele sofre muitas mutações, altera-se muito, né? Uhum. E por isso a vacina precisa ser constantemente atualizada com as cepas dos vírus que estão circulando em determinado ano, em determinada época, né? Então, todos os anos as vacinas passam por atualização de cepa, de vírus. Para 2024, teremos vírus diferentes dos que estavam na vacina de 2023. Compreendi. Bruno, e é tão importante isso que a Natália está falando, assim, do número de casos, da prevenção que a vacina traz para esse tipo de doença, que em média, por ano, a gente tem mais ou menos uns 14 milhões de novos casos de gripe. 14 milhões? No Brasil. No Brasil? Então, assim, é um número muito expressivo. Sim. E desses, em torno de 97 mil hospitalizações são geradas por causa de alguma complicação, né, da influenza. Sendo as mais comuns a pneumonia e também a otite, né, que é a infecção de ouvido. Então, assim, a gente vê a importância da vacinação, quanto ela consegue prevenir esse número absurdo de casos e o quanto isso reflete, claro, que na saúde da pessoa e também na qualidade de vida e também em todo o sistema econômico. Isso traz um gasto muito importante para a nação e também para toda a cadeia produtiva, né, do Brasil. Não, vamos lá, deixa eu recapitular. A gente tem, em média, 14 milhões de pessoas que adoecem com influenza por ano. Com influenza por ano, 14 milhões. Isso. E de internação? Em torno de 97 mil. Esses dados que eu estou te trazendo são de um estudo de 2019. Okay. Né? Então, isso vai variando, como a Sim. Natália mesmo colocou, a depender da cobertura vacinal, a gente pode oscilar um pouquinho mais ou menos, né? Mas esse estudo foi muito interessante, que trouxe esses números que fazem a gente abrir o olho assim, para a importância da prevenção. Né? E no caso dessas doenças respiratórias, como a influenza, a vacinação é a forma mais certeira da gente se prevenir. Além, é claro, das medidas de higiene que a gente sempre orienta, né? A lavagem das mãos, o uso de máscaras, caso você esteja em ambiente fechado com pessoas que estão com sintoma respiratório, ou caso você tenha sintomas respiratórios, né, que você use a máscara, também ajuda a prevenir. É interessante trazer esses números, porque a gente costuma relativizar muito, né? É só uma gripezinha. Mas de gripezinha em gripezinha, você adoece, você utiliza o sistema de saúde, seja privado ou seja público. Toda vez que você utiliza, você promove uma sobrecarga nesse sistema. Sim, né? A gente não tem médicos, enfermeiros para todo mundo. Atender todo mundo. Então, se está usando mais aqui, pode faltar ali, ou vai encarecer todo esse processo. Você ausenta seu trabalho. Sim. Né? Você vai internado, 100 mil internações, eu achei algo muito elevado realmente. Bem significativo, não é? Muito, muito. Então, e esse mesmo estudo, Bruno, ele traz para a gente que nesse ano de 2019 ocorreu 12 milhões de dias perdidos de produtividade. Então, imagina o impacto que isso traz para a indústria, para o comércio. Claro que eu não quero dizer que isso seja mais importante do que o bem-estar e a saúde, claro. Não é isso. Mas isso reflete diretamente em todas as condições de vida da pessoa, né? Inclusive no impacto financeiro. Como você mesmo colocou, o Sistema Único de Saúde não consegue abraçar todo mundo, atender todo mundo. Então, é importante a gente ter esse olhar de prevenção. Porque a pessoa adoece, ela leva, por mais que ela seja forte, né, o seu organismo, mas ela leva o vírus para dentro da casa. Ela Sim. pode comprometer outras pessoas. Isso aumenta, claro, né, o adoecimento da população como um todo. E como você falou em dias perdidos, 12 milhões de dias perdidos, meu amigo, minha amiga, toda vez que você falta ao trabalho, né, alguém tem que fazer o seu trabalho, ou o seu trabalho fica sem fazer, correto? Então, isso promove também um aumento de custos no processo produtivo. Além, então, do desgaste com a saúde, há um desperdício de recursos. Sim, de recursos. Né, que pode ser evitado, Eu acho que eu gosto de colocar isso, né? A gente pode fazer isso com a vacina, né, Natália? Você que trabalha com campanha de vacinação, o que você vê do público falando sobre vacina? O que as pessoas têm achado? Elas têm procurado mais, têm procurado menos? Qual que é a sua percepção sobre isso? Bom,
Tivemos um período em que não, por vários fatores, né, do Brasil, né, que envolviam, principalmente em meio à pandemia, mas algumas deixaram de se vacinar. Hoje eu percebo que a tendência é o aumento da vacinação. As pessoas estão retomando, né, aquele conceito que surgiu lá nos anos 80, 90, quando iniciou-se a vacinação pública no Brasil, né? Então, eu vejo esse retorno ao aumento da cobertura vacinal. Nos últimos anos, né, estudos evidenciam uma queda muito grande da cobertura vacinal, não só de gripe, mas de todas as outras vacinas do calendário de vacinação. E agora, né, tenho percebido, temos, né, são dados, né, que está retomando. Bruno, e é tão importante isso porque, em média, uma pessoa com gripe, ela se afasta do trabalho por 6 a 7 dias, um afastamento médio. Uma semana de trabalho basicamente, perdido. isso. Então, se a gente fizer as contas, a gente entende que a vacina, ela é um investimento, né? Ela sai barato, porque você está ali economizando, além de estar proporcionando ao seu trabalhador, ou aquele cidadão, qualidade de vida e proteção contra formas graves, inclusive contra complicações, né, da influenza, você também está prevenindo o absenteísmo. Ele vai ser um trabalhador que, se pegar gripe, vai ser uma forma muito mais leve, vai se afastar menos, ou às vezes nem vai ser necessário se afastar do trabalho, e vai seguir a vida normalmente sem correr esse risco de adoecer e às vezes até virar óbito por causa de complicações. Né? E como é ruim a gente trabalhar com indisposição, trabalhar Com sem certeza. conseguir respirar direito, com a voz saindo um pouco estranha, né? Então, vacinar realmente ainda é a melhor opção, mais barato que o tratamento, mais exitoso que o tratamento, e você, claro, previne aí a sua saúde, previne o adoecimento, promove a sua saúde, perdão, e consegue trabalhar também com mais produtividade. Ainda nesse assunto afastamento, os afastamentos por gripe, o absenteísmo por gripe e resfriados representa 21% de todos os casos de empresas no Brasil. É um número considerável, né? De todos os afastamentos, 21% é gripe ou resfriado. Poxa, mais que 20%, então está comprometendo a nossa produção, né? O nosso custo Brasil está aumentando e as pessoas e empresas estão ficando menos competitivas. Eu acho interessante essa sua análise, porque quando a gente avalia a epidemiologia, né, você tem essa relação de momentos de pico, anos que a gente tem um pico da doença, uma maior incidência da doença e casos mais graves. Passamos aí alguns anos não muito distantes, né, com casos de surto de gripe, pessoas adoecendo, vindo a óbito por conta dessa doença. E aí a população, com receio, com medo, ela se imuniza. E você tem um segundo ano, que é o momento de vale, que é o momento em que você tem pouca incidência, porque houve uma cobertura vacinal muito grande. Né? Como você bem disse, no momento pós-pandemia, a gente está tendo uma cobertura vacinal decadente, a gente está tendo pouca cobertura, poucas pessoas estão indo, ou menos pessoas estão indo se vacinar. Quando isso acontecia durante a pandemia, até que não houve um momento maior de adoecimento, porque as pessoas também estavam em casa. Então, por um lado, as pessoas não iam se vacinar, mas elas também não saíam, o vírus não trafegava, né, de uma maneira como é hoje. Só que acontece, acabou a pandemia, né, as pessoas voltaram à sua vida normal, está todo mundo participando aqui de reuniões, de podcasts, de viagens, né, só que se não vacinar, você tem o efeito inverso. Você corre um risco real. Corre um risco real. E o principal ponto que eu coloco, que é o risco real agora, não só para a pessoa, mas para a população. Sim. Né? Meu grande receio é a gente passar por um novo surto, como a gente já teve em anos anteriores, que há pessoas e várias pessoas aí internadas, às vezes, repito, em estado de óbito, vindo a óbito, e às vezes sem disponibilidade de vacina, porque aí todo mundo corre para vacinar ao mesmo tempo e não tem. Né? Tenho muito receio desse cenário. Vocês acham que isso é possível? Acho que isso pode acontecer? Sim, possivelmente. 2024 é um ano propício para isso, a gente analisar os dados do ano anterior, né? Poucas pessoas vacinadas, a possibilidade de transmissão do vírus
é maior. Mais pessoas vulneráveis, passíveis de se contaminarem e contaminarem outras pessoas. E assim, o ideal é que a gente não espere esse cenário catastrófico, né? Claro. Então, assim, sempre que possível, procurar a prevenção o quanto antes, né? Porque senão realmente fica como você disse, não vai achar dose para todo mundo se todo mundo procurar de repente no mesmo momento, né? E tem alguma contraindicação à vacina? Bom, a vacina ela está indicada para pessoas de 6 meses, né, em diante. As contraindicações, se não me falha a memória, são alergia à proteína do ovo, alguma reação grave que ela já tenha tido, uma reação anafilática com doses anteriores. Basicamente, você lembra de mais alguma? E também se a pessoa tiver com alguma infecção aguda, febril, contraindica Perfeito. no momento da vacinação, a vacinação naquele momento, né? Mas Espera-se recuperada, passar, né? a pessoa pode vacinar-se. Dúvidas que sempre aparecem. Eu vacinei contra a Covid, eu posso vacinar contra a influenza? Pode sim, inclusive no mesmo dia se quiser, não tem problema, não tem necessidade de intervalo. Eu vou complicar agora. No mesmo braço ou em braço diferente? Ou tanto faz? De preferência em braços diferentes. É importante essa dica que a Natália está dando dos braços diferentes, porque sempre a vacinação é feita com muita responsabilidade, muito cuidado e um acompanhamento pós-vacinal. Então, assim, caso tenha algum edema, algum rubor, né, aquela vermelhidãozinha, aí você vai saber, isso aqui foi uma reação da vacina X, isso aqui foi da outra vacina. Se você vacina no mesmo braço, você não vai conseguir distinguir qual que pode estar causando aquela reação, que são reações normais de acontecerem, corriqueiras e que não exigem nenhum maior cuidado, não. Outra dúvida. Vacinei contra dengue. Posso vacinar contra influenza? Pode. Vacinei contra dengue, Covid e influenza. Posso fazer tudo isso? A pergunta é essa. Posso fazer todo esse procedimento? Ou seja, você quer aproveitar a coragem, o momento de coragem, falar, eu já fui lá, eu quero fazer tudo que eu tenho direito. Já que vai levar uma agulhada, já vamos levar direito. Porque depois vai que muda de ideia, já né? sai pronto lá, já sai totalmente imunizado. Então não há contraindicação, né, na relação entre esses 3 imunizantes, correto? Não, correto. A vacina da dengue, como ela é de vírus vivo inativado, ela exige um intervalo, mas não impede que a pessoa seja vacinada. O intervalo é de 15 dias. Entre uma dose e outra. Sobre dengue, eu quero convidar vocês para a gente falar no episódio específico sobre isso. Vocês topam? Claro. Combinado. Pode ser. Bacana. Pessoal, vacina então contra a gripe, contra a influenza, contra H1N1, H1, H2... H3N2. H3N2. É isso, gripe sazonal, aquela gripe que você tem aí que pode se agravar por uma pneumonia. Não deixe chegar nesse ponto, vacine-se, previna-se e vacine-se antes da frente fria chegar. Como o doutor José Antônio falou, né, no período mais frio e mais seco, há uma maior proliferação dos vírus. Então a hora de vacinar é agora. Né? Se deixar para vacinar lá para maio, junho, pode ser que seja... Se gripe antes, né? Pode ser que gripe antes, ou então vai acontecer aquele efeito bem comum, e aí a pessoa vacina e vai dizer, eu vacinei e peguei a gripe. Ou seja, ela demorou tanto a vacinar que ela já se contaminou com um vírus circulante, coincidentemente vacinou e desenvolveu a gripe por causa do vírus que ela teve contato. E não por causa do vírus da vacina. Até porque depois que vacina, você leva um tempo para ficar imune, não é? Sim, leva alguns dias. Pelo menos, são pedidos pelo menos 2 a 3 semanas, não é isso, Natália? A partir de 2 semanas começa a produção de anticorpos. Ainda não em dose máxima, né? Não a imunidade máxima, mas já começa-se a produção de anticorpos. Que todo mundo também fala isso, né? Muita gente, todo mundo não, muita gente. Eu vacinei e fiquei gripado com a vacina. Não é que você demora 2, 3 semanas para produzir anticorpos, nesse período você... Você ainda está suscetível. Isso. Sim. Por isso que é tão importante a gente vacinar antes. E aí, quando a gente tenta explicar, a vacina, o vírus ali, ele não tem a capacidade de produzir a gripe. São vírus inativados, né? Então não é possível que a pessoa adoeça pela vacina. Explica, por favor, então, para o senhor Cláudio Miro, que tem 87 anos e está sentado no sofá da casa dele comendo uma coxinha de frango, né? O que é uma vacina com vírus inativado? É uma vacina feita a partir de vírus mortos, né? De forma clara, a partir de vírus mortos. Esses vírus mortos não têm capacidade de produzir a doença. É basicamente isso. É um pedaço do vírus que está lá.
Isso. É isso? E morto. E morto. Assumiram morto. Né? A vacina vai transformar alguém em jacaré? Olha, até hoje não tem dados comprovando isso não, viu, Bruno? Podem tomar sem a menor preocupação, sem o menor receio. Tudo é testado com muita responsabilidade, né? Para garantir a qualidade e a segurança e a eficácia do produto, né? Tanto é que a gente consegue comprovar que anos em que tem uma cobertura legal, a gente tem menos adoecimento, menos casos graves. Então, é um produto seguro, use sem receio. Então, recapitulando, a partir de 6 meses de idade pode se vacinar. Sim. Tem idade máxima? Não tem limite de idade. Inclusive, Então, o senhor Claudio Miro pode vacinar? Pode vacinar, inclusive está dentro do grupo de risco, né? Grupo prioritário, com maior chance de adoecimento. Esse grupo, principalmente, tem que se vacinar. É legal a gente falar isso, porque existe também diferença entre vacinas, né? O poder público libera um imunizante que é o trivalente. Exato. Ele cobre 3 cepas. E ele é liberado para grupos prioritários, que são... idosos, gestantes, profissionais da saúde, crianças até 5 anos de idade, também, salvo engano, profissionais da força de segurança. E pessoas com alguma doença que causa imunossupressão também geralmente estão nesse grupo de prioridade. Então pensa comigo, você que está me assistindo agora. Você que trabalha, você não está nesse grupo. Né? A média do nosso trabalhador brasileiro está na faixa aí dos 30 e poucos anos. Uhum. Você que estuda, você não está nesse grupo. Você que é adolescente, você não está nesse grupo. Tá? Então, não espera o poder público liberar, que é uma vacina trivalente, vai chegar só lá para o meio do ano e para públicos específicos. Você pode ir atrás do imunizante quadrivalente ou tetravalente. O que é a diferença do tri para o quadri, Natália? O quadri protege contra um tipo a mais de vírus da gripe, né? A trivalente protege contra 3 tipos de gripe e a quadrivalente protege contra 4 tipos de gripe. Então, a quadrivalente, que é a vacina que está disponível no mercado privado, né, na rede privada de vacinação, ela protege um vírus a mais. Então, você tem uma proteção maior. Então ela é mais completa? É mais completa. É a mais completa. E está disponível para você de qualquer idade. Não precisa esperar, né, essa liberação da vacina do poder público. E eu vou, claro, emendar o Merchan e está disponível no SESI, né, que é a empresa que há mais de 17 anos promove campanhas de imunização. Somos referência no assunto. O maior player da imunização privada do país. Só perdemos para o governo em número de doses aplicadas, tá? E estamos totalmente à disposição para vacinar você, sua família e levar, inclusive, essa vacina na sua empresa. O SESI Goiás, é a primeira empresa do Brasil a chegar com esse imunizante. Só nós estamos vacinando hoje contra se você está vendo esse episódio hoje, é claro, contra a gripe, tá? Então, não perca tempo, previna-se, leve esse benefício para a sua empresa, para os seus colaboradores, leve mais saúde para a sua família e redução de custos e afastamentos para a sua empresa. Você pode procurar o SESI no site do SESI, nas nossas várias unidades, ou no telefone que está aqui nos comentários também. Tá? Não deixe de levar esse benefício para você e para quem você ama. Doutor Navarro, que bom esse papo, bem esclarecedor. Gostei demais. Obrigado e pela tua presença. Que legal, Bruno. Eu que agradeço e é sempre bom a gente ter uma oportunidade de falar sobre temas tão relevantes, né, no nosso cotidiano, saúde do trabalhador, prevenção de doenças, e é muito importante contar com a parceria do SESI em todas essas atividades, esses serviços. Obrigado. Eu que agradeço. Doutora Natália, muito obrigado também pela presença e por momentos tão ricos e esclarecedores. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para outros temas. E é uma honra realmente poder falar de um assunto tão importante, né? A saúde do trabalhador é o nosso objetivo, né? O SESI tem esse foco, então é uma honra. E quero agradecer aqui também a nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, Bruno Ricardo, César, e também aos nossos sponsors, Sandra Tokarski, Sandro Mabel, Paulo Vargas, principalmente você que está nos acompanhando aí, né, juntinho toda quarta-feira aqui conosco. Muito obrigado e te vejo no futuro sem gripe.
Música